Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. Então, a Prof voltou para a terceira e última aula aí de homicídios. Essa parte do crime de homicídio, né? Essa parte, ela vai ser bem breve, né? Como a Prof falou na aula anterior, a gente ainda continua no homicídio qualificado, mas a gente pegou a parte ali das hipóteses, né, daquelas 5 hipóteses, aqueles 5 incisos, né, do homicídio qualificado, em que a gente fala do motivo torpe, do motivo fútil, né, mediante paga e promessa de recompensa. A gente falou ali do crime cometido para ocultar, né, um crime anterior, ou então por um meio cruel, né, utilizando de fogo, né, utilizando de veneno, utilizando de tortura. Aí a gente falou da própria violência doméstica, né, que o legislador, né, colocou para punir com mais seriedade, o que infelizmente ocorre aí no nosso país de uma maneira tão grave e todos os dias ocorre, né? Então a gente falou ali de uma maneira mais breve, mas a gente comentou sobre as quatro hipóteses aí circunstanciadas de aumento de pena. Então, por mais o feminicídio, então, que é essa hipótese da morte da mulher em razão do gênero feminino. E quando nós falamos em gênero feminino, nós estamos falando da mulher em situação de violência doméstica ou familiar. E também em razão de menosprezo, né, de discriminação à mulher, né, pela razão de ser mulher, né? E aí a gente viu as hipóteses ali da mulher estar grávida, né? A gente viu a hipótese essa hipótese da mulher estar grávida, a gente viu a situação de a mulher estar com a proteção da Lei Maria da Penha, né? E desculpa, me sumiu a palavra aqui. Ai, meu pai, está com a medida protetiva de urgência e o autor vai lá e não respeita a medida protetiva de urgência, infelizmente mata essa mulher, né? Mata essa vítima. Também a gente tem a questão de matar a mulher, né, em frente aos filhos, ou então, né, em frente aos pais. Então, todas aí são hipóteses, né, em que a vítima, em que vai ter esse aumento de pena. E também, claro, a Prof não citou ali, mas quando a vítima é menor de 14 anos, né, ou então tem alguma deficiência, né, e também, claro, ou seja, um idoso, né, maior de 60 anos aí. Então, agora a gente vai entrar também numa nova alteração da lei, que aqui busca proteger também um outro grupo. Aqui nós podemos dizer, não são vulneráveis, mas são trabalhadores, são pessoas que lidam com a criminalidade todos os dias. E por esse motivo precisam ter uma proteção maior do legislador, tá? E aí eu tô dentro dessa norma, tá? O que diz aqui o inciso 7º? Que contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da CF. Aí aqui ele diz, na verdade, integrantes do sistema prisional, mas é porque porque foi anterior à mudança, tá? A gente já vai entrar no mérito aqui. Força Nacional, no exercício da função ou em razão dela. Contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau. Prof, me explica. Vamos lá. Gente, cometer homicídio contra os agentes do artigo 142, quem são da Constituição? Forças Armadas. Então, pessoal aí da Marinha, Aeronáutica, Exército, tá? Que estejam no exercício da sua função, ou então em razão dela. Por que a gente fala em razão dela? A gente já vai entrar no mérito disso. Artigo 144 da CF. Quem que são o artigo 144 da CF? Segurança Pública.
A gente está falando de policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, polícia civil, polícia militar, bombeiros militares. Estamos falando da polícia penal, que é integrante do sistema prisional. Tá? Então, o sistema prisional agora foram equiparados à polícia penal. A gente tinha o IGP também, agora virou polícia científica. Acredito que logo, logo vai ser incorporado também as forças de segurança. Por enquanto não foram, então não entra dentro dessa regra ainda. Tá, gente? As guardas municipais não são equiparadas à força de segurança, tá, gente? Mas estão lá que os municípios podem criar guardas. Então, eu diria que nós poderíamos estender também, tá? E aí, por que a gente diz em razão dela? Gente, se a gente ligar a televisão, a gente vê vários policiais militares sendo mortos no Rio de Janeiro, São Paulo, simplesmente por serem policiais, como uma represália, né? Então, assim, ó, represália, né? Então, assim, isso acontece muito, infelizmente. Tá? Então, a gente sabe que nessas organizações criminosas, a gente não, né? Nós policiais, nós temos conhecimento que os criminosos, para ascenderem, né, subirem na carreira, se tu for lá matar um policial, tu sobe aqui na carreira, né? O cara vai lá e mata o polícia. Gente, é assim, a criminalidade é um negócio muito... Gente, a coisa é muito... O buraco é muito mais embaixo, tá? E então, aqui o crime, aqui o legislador ele veio para punir mesmo de verdade. E aí é por esse motivo. Aqui, antes, se fosse um tiro na cabeça, independente de como fosse, caía lá no homicídio simples. Agora não, é qualificado. Ah, mas peraí, eu quero atingir a Jéssica. A Jéssica é policial civil. Então eu vou lá e vou matar a mãe dela. Entra aqui, gente. Cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau. Consanguíneo. Minha mãe, minha irmã, meu pai. Entendeu? Então, aqui busca-se dar proteção a essas pessoas, a esses trabalhadores da segurança pública, que no dia a dia estão lidando com criminosos e que estão sujeitos. E não é à toa. Olha quanto policial morrendo em razão da criminalidade. Então, se tem que dar uma proteção. É uma forma de proteção. Porque, como eu disse, é uma forma de controle social. Né? Vamos punir de maneira mais séria, de maneira mais grave, né? Para, de certa forma, tentar, né? De certa forma, prevenir. Né? Aí o inciso 8º vem trazer o quê? Vai ser qualificado se for cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Tá, gente? Uso restrito, então existe uma portaria, tá, que prevê exatamente quais são os calibres de uso restrito, quais são os calibres de uso permitido. Tá? Então, uso proibido, então existem armas aí que não podem ser utilizadas. Tá? Eu acredito que só em casos aí de conflitos muito graves, casos de guerra. Tá? Por exemplo, a bazuca é um caso de uma arma que somente é um uso proibido. Tá? E, por exemplo, um assalto que ocorreu em Criciúma, que os criminosos, assalto a banco, os criminosos estavam com uma bazuca. Aquilo é uma arma de uso proibido. Tá? Uma arma de uso restrito. Por exemplo, a 9mm. Antes a .40 era de uso restrito, aí foi alterada a norma. Agora a 9mm é uso restrito. Tá? Então, uso restrito às forças policiais. Eu, por exemplo, daqui a um tempinho vai ser mudado. Eu vou estar com uma 9mm, né? E aí somente eu, força de segurança, pode usar 9mm. A sociedade em geral não pode usar 9mm. Entendeu? Ah, mas e se a arma tiver com a numeração raspada? Equipara-se a arma de fogo de uso restrito. Belezinha? Gente, vamos lá. O que a prof colocou aqui? Homicídio circunstanciado. Homicídio circunstanciado, gente, hipóteses aí de aumento de pena, tá? Então, aqui, gente, o homicídio circunstanciado, ele vai ter o aumento de pena
ele é de 1/3, tá? Mas ele vai ser diferente aqui. Por quê? Porque esse homicídio circunstanciado vai ter uma aplicação diferente quando ele é culposo e quando ele é doloso, tá? Então, assim, se a pessoa comete um homicídio culposo, então o que é homicídio culposo? Aquele homicídio que não tinha intenção, mas que ele foi por uma inobservância, a pessoa foi negligente, foi imprudente ou foi imperita. Mas ele foi porque a pessoa não observou uma regra técnica da profissão dela. Por exemplo, um médico que esqueceu uma tesoura dentro do abdômen do paciente. Um exemplo, tá? Ou então de arte, né, o ofício, né? Ou então se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, né? Acontece alguma situação e o agente, né, que então no homicídio a pessoa não presta socorro. Ou ainda ele não procura diminuir as consequências do seu ato, né? Ele acaba sendo responsável por aquele homicídio culposo e ele nem tenta diminuir as consequências, ele simplesmente foge para evitar prisão em flagrante. Nesses 3 casos, vai ter um aumento de pena de 1/3. Tá? Então, por mais que fosse culposo, se é por inobservância de regra técnica da profissão, se a pessoa não prestou o imediato socorro à vítima, ou ainda se a pessoa nem procura diminuir as consequências do seu ato e foge para não dar flagrante delito, vai ter aumento de pena no culposo. Agora, se é no doloso, prof, então, eu cometi um homicídio doloso, eu tinha vontade de praticar, eu queria praticar aquele homicídio. Tá, vai ter esse aumento de pena de 1/3 se a vítima for menor de 14 anos ou for idosa, for maior de 60 anos. Belezinha? Vamos lá, gente? E vamos para o último inciso, então, que é o homicídio culposo, então. O homicídio culposo, gente, olha a diferença da pena. Detenção de 1 a 3 anos. Detenção de 1 a 3 anos, quando o crime é cometido por meio de uma conduta negligente, imprudente ou com imperícia, né? Negligente é quando a pessoa age com uma omissão, né? Imprudente é quando a pessoa age com uma ação, mas ela, né? Ela é uma conduta de ação, mas ela teve uma inobservância de cuidado. E imperícia, ou seja, ela não era perita para aquele ato, né? E aí, então, esse é o homicídio culposo. Aí nós temos as hipóteses de perdão judicial, tá? Então, o que é o perdão judicial? Gente, o perdão judicial apenas o juiz pode aplicar. O próprio nome já diz, né? Perdão judicial. O juiz, ele pode perdoar a vítima, o autor. O juiz pode perdoar o autor, ou seja, perdoar a sanção penal. Quando? Quando a culpa pelo crime atingiu o autor de uma maneira emocional tão forte que o juiz vai analisar e achar que a sanção penal é desnecessária. Um exemplo, meus pais contam um caso de um pai que foi buscar a esposa no aeroporto e deixou o filho pequeno no carro e o filho foi erguer o vidro, o filho se encostou na janela e se apoiou no botão do carro e fechou o vidro e fechou com o pescocinho para fora. E quando o pai voltou, ele estava morto, asfixiado. O pai ali, ele foi negligente, né? E então poderia ser apurado ali, no caso, o pai foi negligente, então ele poderia ser condenado por homicídio culposo. Só que a culpa desse pai atingiu ele de uma maneira tão forte, né? Porque afinal ele perdeu o próprio filho, que seria desnecessário puni-lo, né? De uma forma penal. Então, é nesse sentido. O perdão judicial, o juiz vai analisar de que forma atinge o autor. E aí é isso. O juiz vai deixar de aplicar a pena quando as consequências da infração atingirem um agente de uma forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Prof, o que é o perdão judicial? Ele é uma causa de extinção de punibilidade, tá? As causas de extinção de punibilidade, que é o quê? A pessoa ela não deixa de ser autora do crime, tá?
ela é extinta a punição, se extingue a punição. As causas de extinção de punibilidade estão na parte geral do Código Penal, tá bom? Lá que vão, prof, tá lá no artigo 102 ou 109, se eu não tô enganada, a prof não lembra direito, tá? Mas tá depois do artigo 100 ali, tá? Pessoal, terminamos então a parte do homicídio, tá? A gente vai voltar aí com a lesão corporal nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado das aulas de homicídio, espero mesmo, de coração. E, claro, se vocês gostaram da aula, não se esqueçam de deixar um like, isso ajuda muito a prof, tá bom? Um beijão no coração de vocês e tenham uma excelente semana. Um abraço.